Olá, viajantes da Palavra de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Mari Garcia e este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Coisas estranhas acontecendo neste mundo. O diabo tem criado uma ótica de ilusão para liderar muitos por uma trilha totalmente falsa. Vemos pessoas cavando abertamente as artes das trevas, tentando explorar coisas paranormais. Existe uma grande abertura de rituais e práticas que as pessoas não deveriam estar mexendo, não deveriam estar se envolvendo, mas cada vez mais estamos vendo isso acontecer. Deuteronômio 18, a partir do versículo 9, diz assim: Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime um sacrifício, o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação, mas a vocês o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. Quando você olha para o mundo hoje, quantas pessoas estão se voltando para práticas de adivinhação, quando isso é totalmente contra ao que a palavra de Deus ensina? E nós podemos ver que o que o inimigo tem feito através de todos os filmes e seriados é que ele tem tentado normalizar todas essas práticas de magia, de adivinhações, de bruxarias. E são elas as que Deus quer que, pelo contrário, ao invés de normalizar, que nós estejamos repudiando das nossas vidas completamente. Nós lemos em Levítico 19:31 assim: Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulte espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, muito cuidado com o que você tem se envolvido, muito cuidado com aquilo que você tem aceito entrar na sua casa. Mantenha-se limpo e puro aos olhos de Jesus. Não toque em nada que seja impuro. Coisas estranhas podem estar acontecendo ao redor de você, mas enquanto você estiver ligado a Jesus, você estará sempre protegido com o sangue dele sobre as suas cabeças. Não entre em lugar que não é para você. Não esteja se envolvendo em situações que você não pode arcar depois com o peso espiritual que virá sobre você. Nossa luta nunca é contra a carne ou sangue. Nossa luta é sempre contra principados e potestades malignos. Portanto, nós temos que estar cientes de que tudo aquilo do mundo espiritual, ocultismos que nós mexemos, encostamos ou, no mínimo, acompanhamos algum conhecido nosso dentro disso, nós podemos estar sofrendo as consequências depois. Sabemos que o inimigo é um mestre enganador, ele distorce a verdade e ele convence sempre com o objetivo de nos afastar de Deus. Neste tempo difícil que estamos vivendo, as pessoas têm duas opções na vida. Ou elas se apegam a Deus, ou elas vão encontrar um vazio enorme. E todas aquelas que, diferente de você e eu, não encontraram ainda o amor de Cristo Jesus por elas, estão buscando respostas dentro delas. Estão buscando respostas para os entes queridos que estão se perdendo.
respostas para as dificuldades que estão sendo ultrapassadas. As pessoas estão buscando soluções para que, entre aspas, a vida volte ao normal. E nessa saga, nessa busca por respostas, por uma melhora na vida, elas estão se enfiando nos enganos de Satanás. Muitos têm ido a adivinhos, a bruxarias, e sem perceber, a vida começa a entrar em declínio. Pois é isso que Satanás faz, ele traz o engano, ele traz o sono espiritual. E as pessoas estando adormecidas, elas se envolvem sem ter nenhum discernimento, pois o espírito está fraco e a carne já é fraca por natureza. Muitos se tornam muito mais amigos do dinheiro do que de Deus. E uma das grandes mentiras que o inimigo conta para as pessoas é que essas pessoas ainda têm tempo o bastante. Tempo para curtir a vida e depois se arrepender, tempo para usufruir do pecado da carne e depois se arrepender, tempo de continuar vivendo do jeito que quiser, sem princípios, seguindo a mentalidade do mundo, e ele faz você acreditar que você não precisa se preocupar com Deus por hora e que alguma hora lá na frente você pode voltar atrás e Deus vai te perdoar e está tudo bem. Faça amanhã você tem tempo. Essa é uma mentira muito fácil de acreditar, porque ela acaba sendo confortável, ela nos atrai para uma falsa sensação de segurança. O problema é que você não tem esse tempo todo e, mais do que isso, todo o tempo que você está perdendo está sendo computado no livro da vida. Deus sabe de toda a sua vida, todos os seus pecados, principalmente pessoas que já conheceram a verdade e mesmo assim continuam desviadas em outro caminho. Essas pessoas acham que elas podem voltar para Deus a qualquer momento e que não haverão consequências. Elas podem sim voltar, porque nosso Deus é Deus de amor e perdoa. O problema é que pode não dar tempo. O problema é que elas podem trazer muitas sequelas até esse retorno. E é isso que Satanás tenta enganar as pessoas, para que ele possa colocá-las dentro de um conforto momentâneo e ilusório. 1 João 4, versículo 1: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo. Então nós sabemos que quanto mais o tempo passa, mais os falsos profetas vão aparecer, além do anticristo, que quando ele chegar, provavelmente ele virá com muita feitiçaria, muitas bruxarias, tudo aquilo que mexe com o oculto, ele estará movimentando e fazendo com que o mundo olhe para isso com normalidade. Na verdade, se vocês observarem hoje o mundo, nós temos várias coisas que vão contra o princípio de Deus e que a própria lei já tem começado a colocar como uma normalidade. E as pessoas ao nosso redor já acham cada vez mais natural e normal e começam a ver nós, os cristãos, como ultrapassados, né? Como se a palavra de Deus tivesse ficado no passado, como se os princípios precisassem ser modificados, assim como os anos vão se passando. Enquanto que, na verdade, os princípios bíblicos, eles são irrevogáveis, eles nunca mudam. Independente dos anos que passarem, independente da sua idade, o princípio bíblico sempre será o mesmo. Os mandamentos do Senhor nunca mudam, assim como as obras da carne e os frutos do Espírito. Então é por isso que precisamos de muito discernimento, pois as coisas estão mudando e para pior no mundo. E nós que temos o Espírito Santo, temos que pedir capacidade para que possamos enxergar esses dois espíritos que estão em operação: o espírito da verdade e o espírito da mentira.
Precisamos entender que temos autoridade para estar sobre todo este mal. Lucas 10:19, eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Olha que incrível. Deus está nos dizendo, nós não temos que nos alegrar por sentirmos que temos poder sobre os espíritos malignos, mas sim porque fazendo isso, sendo deste lado do muro, estando do lado de Deus, nós teremos os nossos nomes escritos no céu e nós viveremos na eternidade com Cristo, enquanto que aqueles que estão no ocultismo, aqueles que decidiram estar contra Deus, aqueles que decidiram interagir com essa normalidade que o inimigo tem colocado sobre o mundo, esses estarão na eternidade no lago do fogo. Além disso, nós temos poder de ligar e desligar as coisas aqui na terra, as coisas no mundo espiritual. Mateus 18:18, digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que estás nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, queridos, não existe nenhuma maneira do inimigo vir contra você e ganhar de você e passar por cima de você, se você estiver realmente ligado a Cristo Jesus e souber da autoridade que você tem sobre todo principado e potestade maligna. 2 Coríntios 4:18, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós, como cristãos, vivemos sabendo que existe um mundo espiritual também. Portanto, nós temos que estar cientes das batalhas que nós estamos travando aqui e precisamos discernir o espírito maligno onde nós não podemos estar. Situações e grupos e doutrinas e centros e lugares que parecem que são igrejas, mas não são. Filmes, séries que muitas vezes trazem esse mal para dentro da sua própria casa. De novo, eu vou citar os nossos filhos. As crianças são uma porta de entrada para muito do oculto. Talvez você não esteja vendo, mas o desenho que ele assiste tem sinais de ocultismo e a criança traz isso para pesadelos, para sonhos, para palavras feias, para atitudes erradas, não só vídeos, minisséries, às vezes videogames que nós não sabemos, mas por detrás dos jogos tem muito ocultismo. É claro, queridos, que eu sou mãe também e eu sei que é difícil, pois estamos sempre muito ocupados e temos muitas coisas para fazer no nosso dia a dia, mas essa é a principal delas. Então, vamos fazer de tudo para estarmos olhando para os nossos filhos. Então, permita-me dizer, às vezes nós colocamos a culpa no diabo de tudo que está acontecendo da nossa vida, do nosso casamento, dos nossos filhos, do nosso trabalho. E eu preciso te dizer isso, a maioria das coisas ruins que acontecem para nós também tem a ver com as nossas decisões, as nossas atitudes, aquilo que nós plantamos no passado, aquilo que nós estamos semeando nas relações. E chega uma hora que a conta chega. E essa conta muitas vezes pode vir diferente do que nós estamos imaginando, pois o nosso senso comum de nós mesmos muitas vezes se difere ao que realmente é. Então nós precisamos ter um autoconhecimento do que nós estamos realmente fazendo com a nossa vida. Será que nós estamos trazendo a prioridade para as coisas realmente que importam? Ou será que nós estamos dando muita atenção para picuinhas e percas de tempo e distrações e perdendo todo esse tempo e, no fim, colocando toda a culpa no diabo, enquanto que, na verdade, você tem feito as decisões erradas? É claro que existe um mundo espiritual e tudo aquilo que nós precisamos estar ciente e não devemos estar colocando a mão naquilo que não nos cabe.
Nós somos seres santos e somos templos do Espírito Santo de Deus. E tudo aquilo que entra dentro de nós deve nos fazer bem, deve trazer benefício para nós, para o templo do Senhor. Nós carregamos a presença de Deus, mas você, às vezes, através de decisões erradas que você fez lá no passado, você está colhendo coisas que não te agradam. E talvez você, neste momento, ao invés de bater no peito e encarar que você tem falhas, erros e precisa mudar, você continua culpando e se fazendo de vítima, culpando algo de fora, alguém de fora, o inimigo. E dessa forma, você não consegue um arrependimento genuíno e você não consegue mudar como ser humano. E como eu sempre digo, nós estamos em constante evolução. Aquela pessoa que você era ano passado, você não pode mais ser a mesma este ano. Você precisa estar melhor. Você precisa estar com mais frutos do Espírito. Você precisa estar superando mais as suas dificuldades, pois todos temos dificuldades. Nós viemos com elas da nossa infância, da nossa juventude, do nosso passado, dos nossos pais. Nós viemos com elas dentro da nossa linha genética. E cada um de nós tem que travar batalhas. Assim como Paulo tinha um espinho na carne, ele travava uma batalha contra este espinho. Nós travamos também uma batalha contra os espinhos da carne. E Deus deixa isso também para que o nosso caráter seja forjado. Porque nós, como igreja imaculada, branca, pura, precisamos estar nos arrependendo e deixando o fogo queimar para que o diamante venha para fora. Nós estamos ainda, muitos de nós, com um diamante interno e ao redor de nós temos apenas sujeira. E essa sujeira precisa ser retirada. Talvez você esteja aí, nesta fase da sua vida. Então, Deus está te trazendo para um amadurecimento. E muitas vezes queima e dói. E é assim que Deus também trabalha. Pois nós que somos pais, também muitas vezes colocamos os nossos filhos de frente com o fogo, para que eles possam tirar o melhor deles para este mundo, para esta vida, em benefício deles mesmos. Pois enquanto estivermos apenas com as nossas sujeiras aparecendo, nunca seremos felizes. Estaremos sempre buscando uma felicidade que não existe. 2 Coríntios 4, versículo 16. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios 5, versículo 6. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esta palavra. Ajuda-nos, Senhor, que permaneçamos firmes, mesmo estando sendo desgastados por fora, que nunca nos desviemos do Teu caminho. Não deixe que nós estejamos nos metendo no oculto, Senhor, em coisas que não Te agradam, mas pelo contrário, que estejamos voltados a Ti em todo o tempo, no nome de Jesus. Deus abençoe, queridos.